Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus, ordenando-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém, irmãos? Os milagres de Cristo nos tempos de aflição. O mesmo Cristo, irmãos, que operou milagres no passado, é o mesmo que pode operar em nossos dias. Amém, irmãos? Nós estamos num culto de oração, e aqui estamos para agradecer ao Senhor pelo aquilo que tem recebido da parte dEle, e também pedindo outras coisas a Ele, e até mesmo alguns milagres, né? Que nenhum homem, nem medicina, nem ninguém pode fazer, a não ser o próprio Deus, o próprio Cristo. Então, irmãos, nós temos em nossas vidas algumas aflições, temos algumas angústias, temos até mesmo algumas enfermidades. E quando não temos essas enfermidades, existe alguém em nossa família, ao nosso redor, que possui algum tipo de enfermidade, irmãos. E isso é reflexo do pecado que entrou no mundo. Pois fomos criados, irmãos, não para sofrermos, não para termos enfermidades, não para sermos angustiados e não para sermos aflitos, mas fomos criados para adorarmos e exaltar o nome do Senhor Jesus. Contudo, irmãos, o pecado nos trouxe essas provações, nos corrompeu o corpo e a alma. Porém, o profeta Isaías, ele já falava que iria nascer que ele iria levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas angústias, o nosso pecado, o nosso castigo que foi sobre ele. E esse castigo, irmãos, que foi sobre Jesus, ele nos trouxe a paz, ele nos trouxe vida, e hoje estamos aqui para exaltar e glorificar o nome dele. E é esse Jesus Cristo que Marcos vem falar aqui, vem relatar nesse episódio. E de forma reflexiva, irmãos, quero compartilhar com vocês algumas verdades, não apenas desses versos que lemos, mas de toda a sessão, desde o versículo 21 ao 42. Primeiro, quem era Jairo e quais as suas atitudes para salvar sua filha? Irmãos, a Bíblia fala que Jesus entra no barco, passa para outra margem, e ali reúne grande multidão. Então, no versículo 22, ele vai dizer
que o chefe da sinagoga chega ali, chamado Jairo, e vendo Jesus, Jairo vai se prostrar, irmãos. Mas Jairo, irmãos, não vai só se prostrar. O texto diz que ele vai pedir e com insistência. Então, irmãos, Jairo era esse chefe da sinagoga, um homem provavelmente muito rico, irmãos, um homem que detinha ali o poder em suas mãos. Provavelmente ele estava ali, com aqueles que expulsaram Jesus da própria sinagoga, ou se ele não estava naquele episódio de Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 30, ele era amigo daqueles que expulsaram Jesus do templo. Porque eles expulsaram Jesus do templo, irmãos? Porque Jesus se dizia o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus, o próprio Jesus, expeliu demônios no meio daquele povo que se encontrava ali na sinagoga. E eles, insatisfeitos com isso, porque eles não criam no Messias, eles expulsam Jesus ali do templo. E esse chefe da sinagoga agora, irmãos, vai procurar aquele que tem a solução para o seu problema. Ele era um homem rico, poderia procurar a medicina de sua época, mas talvez ele até mesmo procurou, irmãos. Mas ele sabia que a filha dele estava enferma e a enfermidade era de morte, irmãos, era para a morte. E a única solução era aquele Jesus que ele ouvira falar. A solução era aquele Jesus que ele sabia que realizava milagres, e ele procura ele. E ele se prostrou e insistiu com ele, com Jesus, para ir salvar sua filha, irmãos. Então, diante disso, irmãos, nós podemos tirar algumas lições para nós. Quantos de nós temos nos prostrado em nossos quartos, numa só com Deus, pedindo a Cristo, pedindo a Deus que opere um milagre em nossas vidas, irmãos? Quantos de nós temos insistido em nossas orações? Quantos de nós temos persistido, irmãos, naquilo que cremos e naquilo que temos pedido ao Senhor, assim como Jairo pediu? E o problema de Jairo, irmãos, é um dos maiores problemas, não é o maior, porque o maior é a morte espiritual, mas é um dos maiores problemas que o pecado acarretou à humanidade, que é a morte física, irmãos. É um dos maiores. E a solução para esse problema de Jairo era exatamente Jesus Cristo, e ele reconhece isso. Em João capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus vai dizer que veio para dar vida e vida em abundância, irmãos. Ele era o Cristo, aquele que detém todo o poder em suas mãos. É Ele que tira a vida, é Ele que dá a vida, irmãos. Assim a palavra do Senhor nos diz. Então, que possamos aprender, irmãos, com esse episódio, com Jairo, que possamos aprender a nos prostrarmos, mas não só prostrarmos, irmãos, mas insistirmos e persistirmos com o Senhor. Segundo, quem estava no meio do caminho fazendo com que o tempo passasse para Jairo, irmãos? A gente sabe, no versículo 25 ao versículo 34, o texto diz que no meio do caminho existia dois personagens. Primeiro, a multidão, e segundo, uma mulher que padecia do fluxo de sangue há 12 anos. Irmãos, quanto eu meditando na palavra, eu acho quanto foi angustiante para Jairo, Cristo parar ali e conversar com aquela mulher, porque de Cristo saiu poder. Ele diz isso no texto, porque a mulher, irmãos, diz que somente tocando em seu manto ela seria curada, ela tinha fé, e o texto diz que essa mulher durante toda a sua vida gastou todos os seus recursos financeiros, a sua doença não foi curada, e cada vez mais o texto diz que o problema se agravava, irmãos. Mas ela cria nesse Cristo que ouvira falar, que ele poderia ser a solução para o seu problema, assim como iria ser para Jairo.
e ela toca, irmãos, e de Cristo sai poder. E aqui, irmãos, podemos tirar algumas lições para nós, que as multidões não podem nos afastar dos planos de Deus, da cura que Ele tem para cada um de nós, cura do corpo e cura da alma, irmãos. Pois aquela mulher era considerada impura, segundo a lei, Levítico capítulo 15, versículo 19. Ela não era para estar ali naquele local, ela não era para estar no meio daquela multidão, nem na sociedade, mas ela vai à procura de quem pode solucionar seu problema. E no meio daquela multidão, ela toca em Cristo. E quando Deus marca, irmãos, o encontro conosco, mesmo nós sendo impuros em algumas situações da vida, ou estando impuros por algum momento, Ele é capaz, irmãos, de transformar as nossas vidas, mudar a nossa história, como mudou a história daquela mulher. Não apenas curando fisicamente, como foi com aquela mulher, porque o texto vai dizer que ela obteve salvação. Houve cura física e cura espiritual, irmãos, devido à fé daquela mulher, uma fé pequena, mas uma fé que estava imbuída de um crer, irmãos, e de um crer em Cristo Jesus, no Filho de Deus. E através desse crer, Ele opera o milagre em nossas vidas. Para Jairo, esse episódio demorou séculos, provavelmente. Aquilo que representava o desespero em relação ao tempo, pois o tempo passava, irmãos. Mas para Jesus era a escola. E quantos de nós estamos na escola do tempo do Senhor, irmãos? Quantos de nós estamos no tempo da escola da esperança, a escola de um novo tempo para as nossas vidas, assim como Jairo iria receber? E não só na vida de Jairo, mas daquela mulher, porque aquela mulher esperou 12 anos, a filha de Jairo tinha 12 anos, quando aquela mulher começava a sofrer com aquela enfermidade, a filha de Jairo provavelmente estava nascendo, irmãos. Portanto, irmãos, Jesus nos ensina que Ele é dono do tempo, que não importa o que estamos passando, nem importa o que pensamos em relação ao tempo, mas que creamos somente nele, em suas promessas, que creamos no tempo certo. No tempo certo o Senhor vai agir, que o desânimo não caia sobre as nossas vidas, assim como não caiu na vida daquela mulher, nem da vida de Jairo, mesmo ele sendo incrédulo. Que o tempo de Deus chegou na vida deles e há de chegar em nossas vidas. Deus não fechou os olhos, irmãos, nem para Jairo, nem para aquela mulher, assim como Deus não fechou os olhos para aqueles murmuradores lá do deserto. Deus disse ao seu povo ali no deserto, queria levar eles à terra de Canaã, e a gente sabe toda a história, demorou mais de 40 anos, irmãos. O povo murmurava, mas a promessa de Deus se cumpriu. A promessa de Deus há de cumprir em nossas vidas. Apenas clamamos a Ele, clamamos e clamamos, irmãos. Você, nesta noite, pode estar chorando, passando por prova, assim como eu. Possamos estar lamentando nesta noite ao Senhor. Qual tem sido o nosso pranto diante de Deus, irmãos? Mas quando o tempo dele chegar, nós clamando a Ele, tudo irá ser resolvido, irmãos. Creamos somente, mas não creamos no nosso tempo, mas no tempo dele. Ele irá agir. Tenhamos somente fé que o tempo chegará, irmãos. E por último, irmãos, Jesus mais uma vez se faz conhecer para Jairo e todos em sua volta. A gente não vai se deter aos versículos, mas no versículo 35, irmãos, a partir do versículo 35, a gente vai ver que, novamente, o Senhor vai ser conhecido para Jairo, porque chegam, irmãos, as influências mais,
E chega aquele povo, aqueles que serviam com Jairo na sinagoga, seus amigos, e diz: Jairo, não atormente mais o mestre, não incomode, porque tudo acabou. Eles deram o veredito ali que a menina estava morta, irmãos. Mas Jesus Cristo, que detém a vida em suas mãos, diz para Jairo: não, Jairo, não é assim. Não temas, crê somente. Versículo 36. Irmãos, e quantos de nós temos promessas do Senhor em nossas vidas? Quantos de nós, irmãos, temos recebido da parte do Senhor a certeza dessas promessas? Mas muitas vezes vem enviado de Satanás, do diabo, irmãos, ao nosso encontro, irmãos, para confrontar as promessas do Senhor em nossas vidas. Até mesmo pessoas que amamos, irmãos, que está perto de nós, nos diz: essa promessa é coisa de homem, essa promessa não vai se cumprir. Mas Cristo nos diz, irmãos, nessa noite, assim como Ele falou com Jairo e com aquela mulher, e fez novamente se conhecido ali, para aquele homem, Ele diz: não temas, creia somente. Jesus, ao contrário daqueles homens, irmãos, diz que a criança está dormindo. E aqui, irmãos, Cristo diz isso para falar que Ele tem todo o poder em suas mãos. Nada detém o seu poder. Ele tem a vida em abundância, irmãos. Naquela casa se encontravam os pranteadores, como o versículo 38 ao 40 vai falar, e aqueles que choravam, irmãos. Os pranteadores eram pessoas contratadas pela família, pelos amigos, que iriam ali no velório prantear aquela morte. E Lucas vai dizer no versículo 53 do capítulo 8, que verdadeiramente estava morta. Por isso que eles zombaram do Senhor, quando o Senhor disse que ela estava dormindo, que ela estava morta. Mas o milagre iria chegar na casa de Jairo, como chegou naquela mulher do fluxo de sangue. Do versículo 41 ao versículo 42, Cristo opera um milagre. Com isso, irmãos, entendemos que Cristo é todo poderoso, que Ele é soberano, que em seu poder que seu poder não está limitado ao que achamos ou pensamos, mas está limitado à sua santa vontade, irmãos. Contudo, é necessário que aquele que se aproxima do Senhor, se aproxime em espírito e em verdade, irmãos. Que creia somente, que exerça sua fé nele somente. E para encerrarmos, irmãos, eu queria compartilhar uma frase de Warren Wiersbe, que diz: milagres divinos, irmãos, não são substituto para o bom senso, pois quando ignoramos os cuidados humanos, tentamos a Deus. Irmãos, de uma forma breve aí, abra suas Bíblias em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21, diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe em vocês todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E o versículo 9 e o versículo 8 vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmão, se você tem promessa, não desista. Coloque-se nos pés do Senhor, assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Assim como o Jairo, insista que Deus irá operar um milagre em suas vidas, em nossas vidas. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Porque cremos, Senhor, que ela não volta vazia, Senhor.
que é o Senhor que opera o milagre em nossas vidas. É o Senhor que fala, Senhor, através da sua palavra. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo milagre da ressurreição, pelo milagre da salvação. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, a tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por colocar fé em nossos corações. Aumenta a nossa fé, Senhor, para crermos em teus milagres e permanecermos firmes na promessa do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, assim que te oramos e te agradecemos. Amém.